Olá, seja bem-vindo ao programa da ADECO. O Defesa do Consumidor está de volta com conteúdos úteis e de interesse para você, consumidor. Fique por aí durante os próximos 15 minutos e descubra já de seguida os temas que reservamos para si. Informação jurídica. O jurista esclarece em que situações estamos perante legítima defesa. Rúbrica Saúde na Mesa com o tema Cuidados a ter com os suplementos. A ADECO pede esclarecimento à Aeris sobre a falta de alguns medicamentos nas farmácias da Ilha de São Vicente. E para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, conversamos com Crisanto Santos, deficiente visual, que considera que a acessibilidade em Cabo Verde é um mar de problemas. Como é habitual, iniciamos com o microprograma Informação Jurídica, financiado pelo Ministério da Justiça e Trabalho. O nosso jurista esclarece em que situações estamos perante legítima defesa. Fique atento. Muito se fala no Instituto da Legítima Defesa. Fala-se da legítima defesa como algo simples, como algo fácil de se demonstrar. Mas a realidade é diferente, é um pouco diferente. Não é tão fácil, em alguns casos, demonstrar a legítima defesa, de comprovar a legítima defesa. Mas vamos começar por definir o que é a legítima defesa. A legítima defesa é o que é que se chama no direito de um excludente de ilicitude. Ou seja, é um ato que poderia ser passível de ser criminalizado, um ato que normalmente poderia ser considerado um crime pelo ordenamento jurídico cabo-verdiano, mas que, por causa da situação, da condição em que o ato ocorreu, que o ato foi praticado, exclui-se a ilicitude do ato. Ou seja, o ato existiu, mas o ordenamento jurídico considera que esse ato não será punido criminalmente. Obviamente que temos de estar perante situações próprias, com pressupostos próprios, em condições exatas, para que se possa considerar que se está perante legítima defesa. E essa situação é que tem de se estar perante um ato que seja ilícito, iminente e atual. Um exemplo desse ato é alguém me vir atacar com uma faca. Naquele momento. No momento atual, um ataque iminente. E é então que o ordenamento jurídico me dá a possibilidade, para evitar que esse ataque me atinja, dá-me a possibilidade de me defender atacando a pessoa que me vinha agredir, para evitar a agressão. Ou seja, posso dar-lhe um soco também. Posso agredir-lhe a fim de evitar a agressão iminente contra a minha pessoa. E é isso que se chama de legítima defesa. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça e Trabalho. Você sabe como usar suplementos alimentares, cuidados a ter? Este é o tema do Saúde na Mesa da semana com a nutricionista Janete Évora. Olá a todos, chamo-me Janete Évora, sou nutricionista e gostaria de falar-vos um pouco sobre suplementos alimentares, mais especificamente o seu uso abusivo. Bom, primeiramente, o que seriam os suplementos alimentares? Suplementos alimentares são preparações destinadas a complementar a dieta e fornecer nutrientes como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos que podem estar faltando ou não podem ser consumidos em quantidade suficiente na dieta de uma pessoa. Essas substâncias devem ser consumidas com a prescrição de um profissional de nutrição, pois suas doses poderão variar com a ingestão alimentar habitual.
além de variar ou até mesmo ser proibido mediante condições de saúde pré-existentes. Alguns suplementos podem superar a ingestão recomendada de diversos nutrientes e ainda ter efeitos colaterais indesejáveis, como é o caso das proteínas. A nossa dieta é por si só hiperproteica, ou seja, rica em proteínas, então facilmente extrapolamos essa quantidade. E por não termos reservas corporais para proteínas, utilizamos o que for preciso e o restante é excretado. Um dos órgãos que mais sofre com essas quantidades exageradas é o rim, porque cabe a ele eliminar esse excesso. Não é à toa que muitos jovens, em uso de suplementação abusiva e sem prescrição, têm sofrido de pedra nos rins e, em casos mais graves, insuficiência renal, porque muitas vezes não se verifica a existência de doenças pré-existentes. O consumo excessivo de proteínas prejudica também o fígado, facilita o desenvolvimento da aterosclerose e de doenças cardíacas, podendo mesmo causar osteoporose, pois o excesso de proteína pode causar o aumento da excreção de cálcio. E isso é muito sério. Deve-se então primeiramente ser realizado um check-up médico para descartar a existência de doenças pré-existentes e evitar essas consequências. E também ter um acompanhamento nutricional para a dosagem dessas quantidades. Em alguns países, as inscrições nos ginásios são mediante avaliação médica prévia, exatamente para verificar as condições de saúde do indivíduo antes da prática de atividade física, sendo ainda opcional a avaliação por nutricionista. Isso tudo no ginásio, o que facilita essa prática. Acredito que em Cabo Verde poderíamos ir no mesmo caminho e trabalhar na conscientização da prática saudável de exercícios físicos. Gostaria sim de deixar esse alerta para todos que têm feito ou pensam em fazer o uso de suplementos, porque fulano faz, então vou fazer. Não, devemos pensar bem e ter cuidado com a nossa saúde, pois as consequências podem ser irreversíveis. Nós podemos prescrever um plano alimentar e atingir os valores desejados por meio da alimentação convencional. E quando não for possível devido à praticidade ou necessidades maiores, podemos fazer uma prescrição de suplemento individualizada, em que irá se levar em conta fatores como o tipo de suplemento alimentar, a quantidade prescrita e o tipo de atividade física. Lembre-se, cada um é um universo, por isso, respeita a tua individualidade, o teu tempo e o teu processo. Evite ficar se comparando com os outros. Até a próxima! A DECO teve conhecimento através de queixas dos seus associados que nos últimos tempos tem havido falta de alguns medicamentos nas farmácias de São Vicente. A associação solicitou esclarecimento à autoridade que tem a atribuição de garantir o acesso a medicamentos aos cidadãos, a entidade reguladora independente da saúde, ERIS, que concedeu a seguinte resposta aos consumidores. A garantia da disponibilidade de medicamentos é uma das vertentes mais importantes da proteção da saúde. Porém, a escassez de medicamentos a nível global tem se tornado um problema complexo, com pistas claras de agravamento. É neste sentido que algumas entidades internacionais, como é o caso da Organização Mundial da Saúde, têm estabelecido esse tema como um tema central e tendo em vista, claro, o impacto que o mesmo pode ter na saúde das populações. No que toca ao mercado nacional, esse enquadramento internacional tem um impacto direto, pois nós dependemos em cerca de 70% da importação. Ainda existem outros fatores críticos que acabam por determinar um abastecimento racional do mercado. Por exemplo, o facto de sermos um país pequeno e sermos um país arquipelágico, a indisponibilidade de medicamentos em determinados mercados de aquisição, a imposição de algumas restrições a nível de exportação de medicamentos em determinados mercados também de aquisição e a própria pequenez do mercado nacional, o que leva a que a aquisição de medicamentos em escala seja impossibilitada. A entidade reguladora independente da saúde, a ERIS, enquanto autoridade de regulação e supervisão do ciclo de vida dos medicamentos de uso humano, adota e executa as atividades necessárias ao acompanhamento e à regulação
do abastecimento do mercado dos medicamentos, nomeadamente o acompanhamento e análise dos dados da disponibilidade e comercialização de medicamentos, a emissão de recomendações, orientações e medidas sancionatórias para correção de prováveis situações identificadas, a preparação de dados de abastecimento para publicação e também a melhoria e o reforço dos instrumentos utilizados internamente para a monitorização do mercado. É neste sentido que a ERIS mantém o firme compromisso de continuar a acompanhar o abastecimento do mercado de medicamentos em Cabo Verde, a seguir também os dados internacionais em relação a essa matéria e a implementar as medidas necessárias para atenuar o impacto dessa escassez global no mercado nacional. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência comemora-se a 3 de dezembro. Foi instituído pelas Nações Unidas com o objetivo de promover os direitos das pessoas com deficiência, de conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos e pensar a inclusão desse segmento para que ele influencie as políticas que afetem. Neste sentido, conversamos com Crisante Santos, deficiente visual, sobre a acessibilidade no nosso país, porque a acessibilidade se insere no contexto mais amplo da promoção da igualdade. Na opinião deste cidadão, as pessoas com deficiência estão praticamente esquecidas em Cabo Verde. Eles contribuem para o desenvolvimento deste país e não podem ser deixados para trás. Em termos de acessibilidade, na Cabo Verde é um mar de problema, porque ali na São Vicente, em termos de acessibilidade, que tem exclusivamente nada. Pode dizer na necessidade de ter algumas rampas, por exemplo, pessoas com deficiência motora poder exibir que seja cadeira de roda, mas mesmo assim, para mim que as rampas é fachada, porque às vezes tem uns lugares, uns passeios que é muito estreito que as rampas, se uma pessoa de cadeira de roda exibir, mas que tem margem para voltar. E depois mesmo se um passeio que tem margem para voltar, por exemplo, aqueles passeios de rua de Lisboa, que é Lorque, mas logo exibir, boca tem acesso a passeio porque tem postos, sinais de trânsito na riba do passeio e depois, por exemplo, as buses no lado da boca tem onde que então é bastante problema. Modo nas instituições, por exemplo, pessoas com deficiência motora que têm acesso, por exemplo, àqueles gabinetes, por exemplo, na Câmara Municipal, nas bancos, por exemplo, da BCA. Ali na Rua de Lisboa tem escada Bosby, lá na BCA, lá na banda de praça, tem escada que é Boti. Então, uma pessoa que é deficiente motor, às vezes vai tratar o assunto, alguém vai ter que mandar alguém para fazer bem, ou que a gente que já agência tem que bem para a rua, bem tratar o assunto. E algo no pleno século XXI, é algo que deve ser espiado e não deve começar a debate, fazer alguma coisa que normalmente não fazer praticamente nada, por exemplo, que é deficiente visual, às vezes pode dizer, não, uma pessoa com deficiência vou ter que andar acompanhado, mas mesmo acompanhado não tem problema, passeio, depois na meio de passeio, às vezes acompanhado com uma pessoa que estou, às vezes ele distraindo, bem de bater cara, ou alguma parte não te chocar em a cara, por exemplo, tem 2 dentes partidos na frente porque bater nas sinais na paragem do carro. Câmaras municipais a nível nacional, as outras devem tomar consciência, basta fazer alguma coisa que nos deficientes não te precisar, que na praia alguns lugares já tem pista tátil, por exemplo, às vezes não te dizer reclamar de praia, nem reclamar, às vezes não te querer o ser feito na praia por ser feito na São Vicente e a nível nacional, tudo que é positivo ser feito na praia para ser também depois a autoridade do Chile tomar exemplo e fazer igual. Porque na São Vicente, no Chile, nós não praticamente esquecidos. Como temos vindo a esclarecer, a ADECO é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Precisamos do apoio de pessoas como você para continuarmos a defender os cidadãos. Os recursos financeiros são indispensáveis para realizarmos atividades e alcançarmos os nossos objetivos. Portanto, caro associado e associada, manter o pagamento de cotas em dia é um dever dos associados.
Permite unir esforços para aumentar o impacto das nossas ações e fortalecer a causa da defesa dos consumidores. Quem quer associar, a cota mínima é de 100 escudos mensais. Recordo a você que é nosso associado e que ainda não atualizou os seus dados pessoais, mantenha as suas informações atualizadas e colabore com uma ADECO cada vez mais próxima dos seus associados. O programa de hoje vai ficar por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira, à mesma hora. Se lutarmos juntos de mãos dadas pela mesma causa, construímos relações de consumo mais justas e sustentáveis.